A paz de Deus continue multiplicada em sua vida, sua casa, sua família, nesse domingo do Senhor. Obrigado a você que passou por aqui essa semana, se inscreveu. Você que está passando por aqui agora, pedimos carinhosamente que se inscreva em nosso canal. Esse canal pertence a Deus através da Igreja Batista Casa de Paz, aqui no coração da cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Está na Rua do Senado 308, é onde está a sede da Igreja do Senhor Jesus, uma igreja que funciona há mais de 30 anos, período de congregação, funcionou aqui pertinho, Ladeira Fria, Orlando, e agora já estamos com a nossa igreja bem organizada, salão próprio, agradecemos a Deus por essa grande bênção. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. A minha Bíblia já está aberta e nós pedimos a você que abra também, para que leiamos juntos a palavra do Senhor, que diz assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra na vida, na casa, na família de cada participante dessa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: os filhos de paz e a oração da fé do profeta Elias. É verdade, os filhos de paz, eles não abrem mão da oração da fé. Não abrimos mão. Não abriremos mão da oração da fé. Nós queremos aprender a orar a oração da fé, segundo a vontade de Deus. Queremos desejar orar a oração eficaz e desejamos essa oração e queremos praticar essa oração. Por isso, agora mesmo, a nossa igreja está reunida estudando sobre isso. Queremos praticar a vida de oração inspirada no exemplo de Elias. Mas o que é uma oração eficaz? O dicionário define eficaz como aquilo que faz, aquilo que alcança o efeito desejado, aquilo que funciona infalivelmente. Então, eficaz. E a oração eficaz? A oração que funciona infalivelmente. A oração que alcança aquilo que é desejado, que produz o efeito que é desejado, mesmo que sejamos humanos. Em primeiro lugar, esse texto de Elias fala da humanidade de Elias. Diz que Elias era humano igual a todos nós. Ele orou para que não chovesse porque Deus pediu para que ele orasse para que não chovesse, porque estava havendo uma desobediência muito grande na vida do mundo naquela época. E precisava haver um despertamento, uma correção. E aí Elias orou para que não chovesse. E quando chegou o tempo de chover, Deus diz: Elias, agora é hora de orar. O povo já se consertou, o povo já se arrependeu. Orar como um humano não significa orar como alguém que é autossuficiente, como aquilo que é o centro de tudo o ser humano. Não, orar como humano é orar como alguém que não pode nada, que não tem nada, que não sabe nada, para que Deus seja tudo nesse ser. Elias era humano como todos nós humanos, mas ele não era um super-herói. Ele não era alguém egoísta, ele não era alguém que estava ali defendendo uma causa humanista. Ele não era um ser superdotado. Ele reconhece a sua dependência de Deus. O humano é para reconhecer a dependência de Deus. Elias estava sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você estamos, aos mesmos resfriados, às mesmas tosses, às mesmas febres, às mesmas doenças. Os sinais da humanidade de Elias estão muito bem claros na Bíblia Sagrada. Quando ele se entristece, quando ele sente medo, quando ele sente fome, Deus vem, o alimenta, ordena a corvos para que alimentem, Deus o conforta, Deus o carrega nos braços, no colo.
o medo de Elias, o temor de Elias. Está aí no livro de 1 Reis, capítulo 19. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba. É muito curioso, interessante nós pensarmos em Elias, o homem que enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá, ou o contrário, pois você vê aí no texto bíblico, mais de 800 profetas contrários, ele sozinho conseguiu, pelo poder de Deus, a vitória, e agora ele foge de medo de algumas circunstâncias bem menores, uma pessoa só que estava ali perseguindo. Todos sabemos que o medo é um sentimento natural, é um sentimento de fraqueza, mas quando levamos os nossos medos no lugar certo, em oração, nós vemos o resultado. Elias viu o resultado. Elias, como humano, sentiu solidão. Está em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, ele diz: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu fiquei só. E aí, capítulo 2, 2 Reis, de 1 a 14, fala sobre isso. E aí Deus diz: Não, meu filho, você não ficou só. Eu separei mais de 7.000 que não se curvaram. Injustiça, sim, Elias também é humano e todos nós humanos passamos por situações de injustiça. Elias estava sendo julgado injustamente, foi condenado injustamente, condenado à revelia, não teve tempo nem de se defender, não teve condições de se defender, mas ele traz tudo em oração ao Senhor. O sentimento de Elias é de muita frustração diante da injustiça, mas ele coloca isso tudo diante do Senhor como humano. A ira, Elias também ficou irado pelo zelo que devotava ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso 40, fala da ira de Elias, mas ele traz também esse sentimento diante do Senhor. Outro ponto também muito importante na vida de Elias não foi somente a humanidade de Elias e os sentimentos que mostram a humanidade dele, mas a persistência de Elias. Esse é o ponto mais áureo na vida desse servo e nas orações dele. Diz aí que Elias orou com insistência para que não chovesse e não choveu. Orou de novo com insistência para que chovesse e choveu. É o nosso texto de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. A persistência na oração foi ensinada pelo Senhor Jesus na parábola do juiz, em que o vizinho insiste com ele para que atenda. Lucas 18, 7 fala sobre isso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não, Deus demora, mas ele vem na hora certa. Parece que demora para nós, mas ele não demora. Ele atende na hora certa os seus filhos. Então, a persistência na oração move o coração de Deus. Jesus deixa isso claro nessa história do juiz, e aqui em Tiago fala que Tiago orava com insistência. A persistência na oração move os céus e move também a terra. Orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva. A terra fez germinar os seus frutos. A oração persistente move o céu, move a mão de Deus, move a vontade de Deus, move o braço de Deus e move também as nuvens, move a terra, move as águas. No tempo de Moisés, Josué, o Mar Vermelho, o Rio Jordão se renderam ao poder do Yahvé, o poder de Deus. Em Gibeon, sol e lua se detiveram e pararam para que houvesse vitória para o povo de Deus. Josué 10, 12 a 14.
No tempo de Jesus, o mar e os ventos não se contiveram, não prosseguiram na sua valentia, na sua violência diante da ordem do rei, quando disse: vento acalma, mar sossegue. E o vento acalmou, o mar sossegou. Mateus 8, 23 a 27. A persistência na oração é ensinada por Jesus e também pelos apóstolos. Jesus nos incentiva a orar com persistência em Mateus 7,7. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas três expressões mostram exatamente a ideia da persistência. A igreja apostólica orava com persistência. Atos capítulo 1, verso 14. E durante todo o livro de Atos nós vemos a igreja orando sem parar, orando com perseverança. Os apóstolos ensinavam uma oração perseverante. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto. E aí nós temos 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7 também, e capítulo 4, verso 7. Concluindo, Elias orou com insistência. Elias orou como um humano, não como um prepotente, mas como alguém que tinha medo, alguém que teve fraquezas, fragilidades, alguém que sentiu vontade de fugir, vontade de se esconder, alguém que teve ira, que se irou, mas ele, ao invés de parar e de ficar travado por esses sentimentos, pelo medo, pela ira, pela revolta, ele ora ao Senhor. Ele coloca tudo em oração diante do Senhor. Sua oração satisfazia as aspirações divinas, porque ele orava com humildade diante do Senhor. A oração produz o efeito desejado, porque a oração de Elias, porque a oração persistente. As fraquezas, os sentimentos, eles vêm firmados na fé. A oração de Elias é a oração da fé. Ele diz: a oração da fé cura o doente. Tem alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja e ore ungindo com azeite. E a oração da fé cura o doente. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está aí no capítulo 14, capítulo 15, esta palavra linda do apóstolo Tiago, que escreve de forma linda e maravilhosa sobre a fé desse servo do Senhor, que é um exemplo, a fé ousada, a fé que faz derramar a alma, a fé que vence o medo, a fé que vence a injustiça, a fé que vence a solidão, a fé que vence a ira, a fé que traz a purificação, faz com que a purificação jorre cristalina, a purificação como o manancial de águas do poder de Deus é derramado quando a oração da fé é proferida, é elevada ao trono da graça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos a palavra que recebemos do Senhor. Agradecemos porque ela é linda e maravilhosa. Fala sobre a oração da fé. E os filhos de pais nós queremos aprender a praticar essa oração da fé. Nossa resposta é sim. Pedimos saúde para os doentes, portas de emprego abertas para os desempregados, sabedoria para os empresários e comerciantes nas suas dificuldades. Pedimos pelo Brasil, pedimos pela nossa juventude, pelas nossas crianças, adolescentes. Pedimos um avivamento para a cidade do Rio de Janeiro, aqui onde moramos, onde vivemos. Um avivamento que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares. E venham povoar os céus e abençoar o reino do Senhor.
Pedimos as bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, o único nome no céu e na terra, no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oremos. Todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa primeira reunião deste domingo do Senhor, queremos agradecer a Deus a sua presença, a sua participação presencialmente aqui, né, através do YouTube, todos os domingos, 9h30 da manhã, mas também presencialmente em nosso endereço, lá na Rua do Senado 308, mesmo horário, estamos reunidos lá. E às 18 horas, nós temos a nossa segunda reunião online. Você é o nosso convidado especial, clique nas atualizações aí para ser avisado, 18 horas da nossa segunda reunião hoje. E às terças e quintas, presencialmente, Rua do Senado 308, e terças e sextas, aqui no YouTube, 19 horas, terças, missionária Eneida está aqui dirigindo a live, e às sextas-feiras nós juntos estamos participando com você. Eu e ela e você, nosso convidado especial. Próximo domingo teremos batismo em nossa igreja, candidatos preparando, alegres, animados, muito bom, Deus abençoe nossos queridos candidatos ao batismo. Você que ainda não é batizado, prepare-se também e venha para cumprir essa ordenança do Senhor. Nós agradecemos também a Deus a vida dos aniversariantes desse mês. Nós temos Rogério Sampaio, dia 28, dia 21, irmã Lenice Lamenha, e dia 28 temos também o nosso Estevão Júnior, irmão de Eneida, cunhado. Deus abençoe aí nossos aniversariantes queridos. Muito obrigado a você que está participando, se inscreveu essa semana. Quem não se inscreveu, pedimos carinhosamente que se inscreva, compartilhe o link. Não saia daí que tem uma bênção do coração de Deus para o seu coração. Está em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém.